Olá pessoal, bom dia! Como vocês estão? Estou animada aqui preparando aulas para vocês. Hoje tive um contratempo porque o sistema não funcionou muito bem e eu estava utilizando o programinha do sistema, né? Mas paciência, me reinventei aqui, utilizei outra forma de gravação, já estou virando uma super produtora de eventos, de eventos online. Então, mas é assim mesmo, né? Tem hora que as coisas não saem como a gente quer, mas é necessário a gente se reinventar mais uma vez, quantas vezes forem necessárias. E a gente tá aqui pra isso, não tem problema não, vai dar certo. Vocês vão estudar, né? Ainda mais a nossa disciplina tão amada, a matemática, né? É isso aí. Espero que vocês estejam super animados, né? Porque eu sei que vocês são. Estou com muitas saudades mesmo, da energia de vocês, das nossas conversas, nossas aulas, sabe? Falar, fulaninho, fica quieto aí, presta atenção aqui na aula. Ciclaninho, vamos lá. Sem muita conversa, né? Mas é isso aí, espero que vocês estejam super animados. Nossa aula vai ser bem curtinha hoje, porque só vou explicar e nós vamos fazer algumas atividades, tá bom? Espero que a nossa aula online funcione, porque antes dessa aula aqui eu gostaria de ter uma aula online para sanar as dúvidas do capítulo 4. Espero que eu consiga. Se isso não for possível, nós vamos iniciar o capítulo 5 e o sistema restabelecendo a conexão, tudo certo, a gente retoma as dúvidas, tá? Sem problemas, estamos aqui para isso. Vamos lutar juntos. Hoje estou utilizando uma forma de gravação diferente, tá? A qualidade não vai ser tão boa, mas eu vou mandar os slides para vocês. E nós estamos iniciando o módulo 5, o conjunto dos números racionais, a representação decimal, na página 423. Então, vamos abrir lá nessa página. Já vou adiantar para vocês. Eu gostaria que no caderno vocês fizessem um resuminho naquele modelinho de mapa mental que nós sempre fazemos. Então, inicialmente, vocês vão colocar aí de título essa escrita aí, o conjunto dos números racionais, a representação decimal. Grifem bem bonitinho, coloquem como título mesmo, e daí vamos colocando tópicos embaixo, tá? Depois, no módulo que é para nós fazermos o resumo, eu vou estar relembrando para vocês. Então, inicialmente, colocar esse título aí para nós, tá bom? E para nós iniciarmos o nosso módulo 5, ele traz duas perguntinhas ali no nosso início, né? Fala o que você entendeu da imagem apresentada, né? Tem uma situação ali, né? Que pode se tratar de aquecimento global e poluição, né? Então traz também um pouco de sustentabilidade, né? Então, como isso pode estar relacionado à matemática? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho aí. Vamos fazer assim, embaixo desse título, vocês vão colocar essa primeira pergunta: o que você entende da imagem apresentada? Gostaria que você colocasse alguma coisa a respeito. O que você imaginou? O que você pensou sobre essa imagem, né? O ideal era que a gente discutisse bastante sobre essa imagem. Mas aí na aula digital que nós tivermos para correção ou para tirar dúvidas, a gente vai entrar nesse tópico aí para nós darmos uma discutida. Tá bom? Então, já escrevam aí o que você entende da imagem apresentada e escreva algo que você pensou olhando essa imagem, tá bom? Agora partindo para o segundo tópico, que é: o conhecimento matemático pode ajudar a analisar questões ambientais? O que vocês acham? Quando vocês ouvem notícias
né, no jornal ou em outro meio de comunicação, falando a respeito de questões ambientais. Alguma vez vocês já associaram essas notícias, né, com os conhecimentos matemáticos? O que vocês acham? Então, vou deixar também aí para vocês escreverem esse segundo tópico e colocar aí para nós discutirmos depois. Coloquem aí se vocês realmente acham que o conhecimento matemático pode ajudar a analisar essas questões ambientais. Então, alenquem aí para nós, tá? Aí peço que vocês virem a página da apostila e vamos para a página 424. Na página 424 está contexto com números racionais na representação decimal. Então, vamos passar aqui o nosso slide, tá? Antes de nós fazermos essa atividade, essa situação aqui, ó. Quero que vocês continuem no resuminho aí, coloquem para nós. Um número na representação decimal também pode ser representado na forma de fração ou na forma de porcentagem. Esses números formam o conjunto dos números racionais. Então, os números racionais, eles podem ser representados também na forma de fração e na forma de porcentagem, tá? Escrevam e colocam como tópico, se quiser mudar a cor da caneta, maravilha. Depois, nós vamos colocar mais um tópico, olha só. Racional vem de razão, que significa fração. Assim, todo número racional pode ser escrito na forma fracionária. Então, todo número racional pode ser escrito na forma fracionária. Se o número decimal não der para ser escrito na forma fracionária, ele não é um número racional, tá bom? Vocês vão ver isso mais adiante aí. Então, grifem bem e elenquem aí esse tópico no caderninho de vocês, tá? No nosso resuminho. O ideal seria que nós fizéssemos, né, essa leitura primeiro, uma leitura silenciosa, e depois que nós fizéssemos uma leitura compartilhada, né? Temos 3 textos ali, né? Então, como nós não podemos fazer essa leitura compartilhada, peço que vocês façam essa leitura aí silenciosa, né? Cada um no seu cantinho de estudos. Então, façam a leitura de cada texto e depois vocês, até coloquei aqui, ó. Vocês vão ler os textos da página 424 e 425 e depois vão responder as atividades da página 425. Leiam com calma, com muita atenção, leiam quantas vezes forem necessárias, tá? Com muita tranquilidade, não? Sei que vocês são meio acelerados, assim, já querem, né, rapidinho fazer. Leiam com atenção, porque é um assunto muito importante e que na nossa aula digital nós vamos estar discutindo sobre esses 3 textos. Então, é importante que vocês tenham lido e compreendido os 3 textos, tá bom? Porque também são questões sociais, né? São questões que vão além. Então, peço que vocês tenham bastante atenção aí. Aí, olha só. Agora, iniciando a explicação da página 426. Os números racionais na representação decimal. Aqui está falando que no módulo 2 nós vimos números com vírgula, porém, esses números com vírgulas, eles estavam escritos
na escrita simplificada, ele utiliza um exemplo de 2,5 milhões. 2,5 milhões é um número natural. Por quê? Porque ele pode ser escrito com todas as suas classes e ordens. Agora, nessa situação desse módulo 5, os números com vírgula que não estão na escrita simplificada, eles são chamados o quê? De números racionais na representação decimal. Coloquei um exemplo aqui no nosso slide de um número que ele possui casas de números nas ordens decimais. Então, olha só. O 5 aqui... só retornar aqui. O 5 nessa situação, ele está na casa aqui na ordem dos décimos. O 6, ele está na ordem dos centésimos. E o 7 na ordem dos milésimos. Então, esse número aqui, antes da vírgula aqui, 1234, esse aqui, ele é um número inteiro, ele é um número natural. Agora, essa vírgula aqui, ela representa uma vírgula decimal. Então, esses números aqui que estão após a vírgula são números decimais. Reforçando, o 5 aqui está na ordem dos décimos. O 6, ele está na ordem dos centésimos. O 7 está na ordem dos milésimos. Então, a partir dessa vírgula, são as ordens decimais. Agora, toda essa parte aqui, são as ordens inteiras. Então, esse 1234 é a parte inteira. E esse 567 aqui, ele é a parte decimal. São as ordens decimais desse número. Certo? Então, olha só. Na 1, ele passa, tem um quadrinho de ordens. Inicialmente com o número 500. 500 nas ordens inteiras, que está representado aí no quadrinho para vocês. E ele diz, usando a calculadora, faça divisões sucessivas por 10 e anote os resultados. Então, vou fazer 500 dividido por 10. Então, vai dar 50. Aí, você vai representar aí nas ordens inteiras. Depois, eu vou ter que pegar os 50 e dividir por 10 novamente. Vai dar 5 unidades inteiras. Depois desse 5, eu vou ter que fazer ele dividido por 10. Ele vai dar 5 décimos. Depois dessa situação dos 5 décimos, eu vou ter que dividir os 5 décimos por 10 novamente. Depois, ele vai dar 5 centésimos. Depois dessa representação, vou precisar dividir por 10 mais uma vez. O que vai acontecer? Os 5 centésimos vai passar para 5 milésimos. Aí, vocês vão preencher esse quadrinho aí certinho. Na A, ele fala para registrar as divisões que você realizou. E na B, o que você observa em relação ao algarismo 5 em cada divisão? Então, em cada divisão por 10, o algarismo 5 passa a ocupar a ordem imediatamente inferior, ou menor. Na C é o quadrinho mais interessante. Então, esse quadrinho da C, da página 426, eu vou pedir para que vocês elenquem aí no nosso resuminho, Façam primeiro esse aqui no nosso resuminho, tá? E depois
no nosso resuminho, coloquem esse quadrinho que tem na C, tá? Coloquem esse quadrinho aí no nosso resuminho, que ele é muito importante, que ele dá a ordem de referência. Daí, a esquerda é 10 vezes maior que a referência. Então, o número, se ele for uma vez para a esquerda, ele será 10 vezes maior. E se ele for uma vez para a direita, ele será 10 vezes menor que a referência, né? Ou a 10ª parte da ordem de referência. Aí é para vocês... olha só, antes de nós prosseguirmos com as atividades, também façam esse quadrinho aí no nosso resuminho, né? O quadro do valor de lugar. Parte inteira, né? Aqui, ó, tem a nossa vírgula aqui, a nossa vírgula decimal. E depois a nossa parte decimal. Eu coloquei alguns nomes aqui, porque eu sei que vocês vão me perguntar, porque vocês gostam de saber o conteúdo por inteiro. Então, façam no nosso resuminho. No nosso resuminho, escrevam esse aqui, números decimais, aí coloquem esse quadrinho que tem na C da página 426, ali da ordem de referência, e depois façam esse quadrinho aqui no nosso resuminho aí no caderninho de vocês, certo? Aí o nosso resuminho, por enquanto, se encerra aqui nesse quadrinho. Aí eu coloquei... Então, olha só para reforçar, né? Essa atividade da página 426, nós fizemos juntos, né? Mas é para ela estar completinha aí. Refaça com a calculadora todas as divisões da atividade 1, acho que é na B, para registrar todas as operações. Então, façam aí bonitinho. Completar também na apostila, página 427, 428 e 429, tá bom? Fazer até a página 429. Só quero dizer para vocês que, para melhor atendê-los, como o comércio abriu, amanhã eu vou adquirir um quadro, tá? E daí vou fixar aqui na parede do meu quartinho de estudos, para atender vocês melhores nas nossas aulas digitais e também até para eu fazer os vídeos, né? Vai ficar mais fácil, porque estando na lousa, né, podendo escrever, fica mais fácil a explicação e fica mais clara. Tá bom? Não se desesperem, no início estamos nos habituando, mas vai dar tudo certo, tá? Um grande abraço para cada um de vocês.